tudo bem? Sou o Chefe Mancuso e vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia da mini pizza integral. Olha ela aí, ó. Olha que preparo mais lindo, pessoal. Escolhemos a farinha integral, tá? E vamos preparar uma massa bem macia. Vamos colocar o molho da pizza, o queijo e escolher os sabores, tá bom? Hoje nós vamos preparar com tomate e vamos preparar com calabresa. Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, mini pizza integral. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita do pão integral, vamos trabalhar com dois tipos de fermento, tá? Vamos trabalhar com o fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com fermento natural, tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Se você não tem o fermento natural e quer trabalhar somente com fermento seco, tire o fermento natural da receita e siga o mesmo processo que vamos fazer agora, com a mesma quantidade de ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento biológico seco, tá? Não precisa aumentar. Hoje nós vamos trabalhar com a fermentação mista. Para a nossa receita, vamos trabalhar com 300 gramas de farinha integral, 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, iniciamos misturando os ingredientes secos, depois o líquido, o leite entra variável. Depois que não tiver mais nada seco, colocamos a nossa gordura. Misturamos bem, tiramos aqui da bacia e iniciamos a sova do nosso pão. Depois de 3 minutinhos, incluímos o sal e sovamos mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão. Iniciamos misturando o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica livre para colocar os ingredientes. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade, ó, e começamos a colocar o líquido. O ovo entra 100%, fermento natural entra 100% e o leite entra variável, tá? Colocamos metade. Deixamos a outra parte aqui, ó. Agora a gente começa a misturar só aqui no meio, tá, pessoal? Sem envolver essa farinha que está em volta, ó. Vamos lá. Após fazer essa mistura, colocamos um pouco mais do leite e começamos a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, ó. A gente tira o excesso de massa que tem da mão e mede a umidade da massa, ó. Ainda tem ingrediente seco, tá? Então, nós vamos colocar o restante do leite, ó. E agora, continuamos com a mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Então, agora a gente consegue colocar a nossa gordura, ó. Colocamos a manteiga. E agora, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Vamos iniciar a mistura aqui, ó. Vai parecer que precisa de farinha, que a massa não vai dar o ponto, mas a gente só precisa misturar e acreditar que vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa, olha lá. Então agora nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente faz a sova do pão? Porque a gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa, ó. Tá vendo que ela tá rasgando fácil, ó? Dessa maneira aqui, o fermento vai produzir o gás para fermentar o nosso pão e esse gás vai se perder. Por quê? Porque a gente não tem a nossa rede de glúten, tá? E essa rede de glúten a gente consegue através da sova. Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, depois a gente inclui o sal e sova mais 3 minutinhos, tá bom? Depois desse momento fazemos novamente o teste do ponto de véu, tá? Da elasticidade da nossa massa. Vamos lá! Após 3 minutos já temos uma elasticidade na nossa massa, olha lá. Então agora a gente abre ela e coloca o sal, tá?
sem medo de ser feliz. Vamos lá, ó. E agora continuamos a sova por mais 3 minutos em média. E após 3 minutos, vamos conferir a elasticidade da nossa massa. Pessoal, olha que legal, ó. A massa já tá lisinha, né? Pegamos aqui, ó, um pedaço da massa e tentamos abrir bem fino, como fizemos no início. Olha lá que legal, ó. Olha que elasticidade bacana, ó, através da sova, ó. Tá? A gente força aqui, ela não rasga, tá bom? Então essa aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa deixar essa massa descansar. A gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente junta a massa assim, ó, tá? Fechando a fermentação dela, mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando, ó, formando essa bolinha. A gente deixa aqui na bancada, dá um beijinho na massa e deixa um descanso de 20 minutos, tá? Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos, pessoal. Agora nós vamos fazer a divisão. Vamos dividir essa massa aqui, ó, em 8 partes iguais. Vamos lá. Muito bem, nossas massas estão divididas. Agora nós vamos para a pré-modelagem. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora com a receita, ó. Nós vamos pré-modelar no formato boleado, tá? Então a gente vai fazer hoje o boleado mais perfeito que a gente conseguir. Por quê? Porque será o formato da nossa pizza, tá bom? Então nós vamos bolear, colocar na assadeira e levar para a fermentação final. Saindo da fermentação final, nós vamos pincelar a gema de ovos com leite, vamos colocar o gergelim, dar o formato da pizza, colocar o recheio e levar para o forno, tá? Então, se eu deixar essa pré-modelagem errada, se eu não deixar ela redondinha, a nossa pizza também não vai ficar redondinha, tá bom? E como que a gente faz esse boleado, pessoal? Pegamos a massa, viramos do contrário, levamos toda a massa para o final, ó. Com essa parte aqui da mão, a gente fecha a nossa massa, tá? Como se fosse uma coxinha, olha lá. Essa parte aqui, ó, a gente leva para a bancada, o dedão sobe mastigando, esses 3 dedos aqui desce mastigando, ó, fazendo esse movimento aqui, tá bom? Ó, dessa maneira aqui, nós temos a nossa massa boleada, tá bom? Nós vamos fazer esse mesmo processo com essas outras massas. Vamos lá. Nossas massas estão boleadas, agora vamos colocar na assadeira. Muito bem, temos as nossas massas na assadeira, ó. Eu gosto de utilizar essa manta de teflon, tá, pessoal? Que me ajuda muito. Se você não tem essa manta de teflon, pode colocar um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha na assadeira, tá? Colocamos as massas dando um espaço entre elas. Por quê? Porque depois que elas crescerem, a gente vai abrir, dando o formato da nossa pizza, tá bom? Então agora a gente vai colocar um plástico, colocar um pano em cima e levar para a fermentação final em um local isolado, tá? Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado e vamos marcar de 40 a 50 minutos em média, tá bom? Vamos lá, fermentação final. E temos a fermentação final do nosso pão integral, pessoal. Olha lá que legal. Foram 40 minutos, tá? Temperatura média aqui de Presidente Prudente, 27, 28 graus, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar a nossa mistura de gema de ovos com leite e nós vamos colocar um pouquinho de gergelim branco, tá? Vamos lá, ó. Vamos fazer esse processo aqui, ó, passando um pouquinho da gema de ovos com leite. Colocamos um pouquinho de gergelim aqui na borda, tá? Porque aqui no meio a gente vai apertar para colocar o recheio. Então a gente faz assim, ó, só no cantinho, ó. Tá? E agora com a ajuda da farinha de trigo, ó, farinha de trigo na ponta dos dedos, nós vamos abrir cada pizza dessa, tá? Ó, a gente começa aqui pelo centro, ó, deixando a bordinha, tá? Ó, nós vamos apertando farinha no dedo
nós vamos apertando assim, ó, dando o formato, ó. Fazendo essa piscininha aqui, ó. Muito bem, deixamos com 10 centímetros em média, tá, pessoal? Ó, para manter um padrão, tá? E agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um garfo e furar aqui no meio, ó. Porque a gente não quer que no forno essa parte do meio cresça tanto, tá? Então, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Furar bem no meinho aqui, ó. E agora nós vamos colocar o nosso recheio. Vamos lá. E os sabores escolhidos para a nossa receita serão os seguintes, ó. Nós vamos fazer 4 pizzas de tomate com queijo e 4 pizzas de calabresa com queijo, tá? Então nós vamos colocar um molho vermelho em todas, uma base, vamos colocar mussarela em todas e depois a gente vem com o recheio do tomate e depois com o recheio da calabresa. A gente finaliza todas as pizzas com um pouco de parmesão e um pouquinho de cebolinha picada, tá? Vamos lá! Assar os nossos preparos no forno doméstico, pessoal. Chefe, para esse tipo de preparo, assim, para assar pizza, coisa desse tipo, é interessante o forno bem alto, não é verdade? Muito bem, pessoal. Para pizza, interessante é até pré-assar, como a gente mostra aqui no canal. Para esse tipo de pizza aqui, lembra que a gente fez uma massa macia, que a gente utilizou o ovo, utilizou a manteiga, utilizou o leite. Então nós vamos assar da maneira tradicional, tá? O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus. Vamos colocar os nossos preparos lá e deixar por 10 minutos. Depois a gente vai dar mais uma olhadinha neles, verificar, né, se precisa virar a assadeira ou não. De repente tem um lugar do forno que está mais quente do que o outro. E aí a gente vai deixar por mais 5 minutos nessa mesma temperatura. Dessa vez a gente não vai baixar a temperatura, tá bom? Então vai dar em média 15 minutos a 180 graus no forno doméstico. No forno turbo você pode colocar 170 graus de 10 a 12 minutos. No forno de lastro, 210 graus de 15 a 20 minutos para esse preparo ficar pronto. Combinado? Então agora nós vamos para o forno doméstico. Vamos lá! E temos os nossos preparos assados, pessoal. Olha lá que coisa mais linda. 15 minutos a 180 graus, tá? Queijo derreteu, não gerou a gordura. Olha que legal. Isso é bem importante, tá, pessoal? Mesmo que você goste muito de queijo, cuidado com o excesso. Senão ele pode talhar no forno e aí não fica legal, tá bom? Então nós vamos retirar agora os nossos preparos aqui da assadeira e deixar esfriar em outro local, senão gera umidade embaixo do nosso pão e não fica bacana, tá? Daqui a pouquinho a gente vê o resultado final. Para o resultado final das nossas mini pizzas integrais, pessoal. Embaixo tudo certinho, tá? Ó, bem tranquilo. Forno 180 graus, tá? Vamos cortar e ver o resultado delas, ó. Olha lá que bacana, pessoal. Olha a leveza da nossa massa, ó. Aqui o recheio, né? E aqui a leveza do nosso pão com a fermentação mista. Olha aí. Olha aí, pessoal, a mesma leveza do pão,
né? A gente percebe aqui, ó, a leveza e o recheio bem distribuído, tá? Esse então é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Bom, já que eu cortei, eu vou comer um pedacinho, né? E ninguém tá vendo mesmo. Vou experimentar isso aqui, ó. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje foi a mini pizza integral, pessoal. Vamos ver o sabor, vamos lá. Pessoal, ficou bem saborosa, muito leve, macia na quantidade correta, crocante na quantidade correta, tá? A nossa ideia era ter um pão integral macio com o sabor da pizza, o molho, o queijo e o sabor que a gente escolheu, ou tomate ou calabresa. Ficou muito saborosa. Espero que vocês também tenham gostado. Quero agradecer a vocês, aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, onde a gente fala diariamente sobre pães. E também, pessoal, eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram realmente, clique em gostei para que o nosso canal cresça e mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Combinado? Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu, tchau, tchau.